Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um podcast Black Yellow Brasil, nossa edição de número 42, e no programa de hoje a gente aproveitou para pegar o acumulado de notícias que teve desde o draft até aqui e fazer um plantão extraordinário do Black Yellow Brasil. Como comentarista e analista do nosso programa hoje, está comigo o Ricardo Rezende. Tudo bom, Ricardo? E aí, pessoal? Olá, Danilo, tudo tranquilo? Hoje estamos só a gente aqui para dar esse resumão, esse compilado de notícias que acabou surpreendendo a gente as últimas semanas. Né? Muito que estava dentro do nosso planejamento, a gente também não podia deixar de comentar sobre o que aconteceu. Então fica aí com a gente que vai ter muita opinião, muita novidade ao longo desse episódio. Eu espero que você, ouvinte, esteja acompanhando razoavelmente em tempo real pelo Twitter o que está acontecendo. Se você ainda não segue @BlackYellowBR, clica lá, dá um follow. Você pode até marca notificação, porque de fato vale muito a pena. Vamos começar aqui com a nossa primeira notícia do draft para cá. Aqui talvez seja a melhor notícia que a gente teve. O Martavis Bryant finalmente recebeu permissão da NFL para ser reintegrado aos Steelers. Está liberado para treinar, participar dos camps e jogar. Isso aí foi o que estava na hora já, né? O Goodell foi até os 49 minutos do segundo tempo segurando essa volta do Bryant. Eu já poderia ter voltado bem antes. Mas ainda bem que voltou em tempo hábil, tá participando dos OTAs, mesmo sendo uma atividade completamente voluntária. O próprio discurso do jogador, depois de uma experiência péssima como a que ele teve, passou 1 ano e 6 meses afastado dos companheiros, vendo só o Steelers, ouvindo notícias do Steelers, por aí, porque nem jogo pela televisão ele afirmou que conseguia ver, dentro da situação que ele se encontrava. E o Bryant sabe que a situação dele ainda é bastante delicada. E qualquer deslize que seja o mínimo, basicamente ele está fora da liga pelo resto da vida. Então, ele comentou que está recebendo um teste todo dia, tem encontro com gente da NFL toda semana para acompanhar ele. Ele sente também que os companheiros estão com ele. O time também está com ele, decidiu dar a chance. A gente sabe que o Steelers não é uma franquia muito, em algumas questões, tolerável, mas reconhece o talento do Brad, reconhece o lado humano do Brad, sabe que ele pode contribuir bastante, tanto fora como dentro de campo, para os Steelers. Ainda lembro, ano passado, a gente criticou bastante, e eu me incluo nisso, meti o pau no Bryant, para mim o Bryant já era, mas depois de ver o que aconteceu durante toda a temporada, como a gente sofreu na posição do wide receiver, é para agradecer a volta do Bryant e que o Bryant de fato esteja bastante focado para essa temporada 2017 e deixe de lado qualquer outro problema de versão, qualquer outra companhia que possa influenciar ele na perdição novamente. Para completar, a NFL informou que até que durante a off-season e mais especificamente, mais fortemente, antes do começo da temporada regular, ele vai sofrer uma reavaliação do caso. Se a NFL confirmar que ele realmente se manteve limpo, longe de problemas, ele vai ter permissão total para participar da temporada regular, e depois, dentro ainda da temporada, ele ainda vai ter uma nova avaliação, que aí é para livrar ele completamente, para pelo menos tirar essa vigilância mais forte de cima dele. Para quem não acompanhou o caso, tem alguns ouvintes que são torcedores recentes. Em 2016 ele recebeu a suspensão que tirou ele o ano inteiro, o último ano inteiro da liga. Ele não pôde participar de nenhuma atividade com Steelers no último ano inteiro. Não à toa, a gente foi no segundo round e pegou o Juju Smith-Schuster no draft, para até ter alguma garantia de caso ele não volte no nível que a gente precisa, já tem um substituto.
Quando a gente vê o Bryant se apresentando muito bem em forma e até mais forte, é bastante otimista, como ele de fato está focado e preparado. É realmente ele ficar fora de qualquer problema. Como ele comentou, inclusive em uma das entrevistas que ele deu ao voltar para o Steelers, que uma das coisas que mudou a vida dele foi o nascimento do novo filho. Então ele disse que vai fazer o possível para não decepcionar e fazer de tudo para que possa alegrar o filho ao longo de toda a sua vida. E quer que o filho dele veja o Martavis Bryant como um grande jogador, e a gente sabe o potencial que ele tem. Só depende única e exclusivamente dele torcer para que fique dentro da linha. Na nossa segunda notícia, um dos jogadores que já estava há mais tempo com a gente, mais tempo na franquia, o long snapper Greg Warren, depois de falhar num exame físico, foi cortado da equipe. Foi inclusive uma das condições que fizeram a gente também ir no draft e no 6º round selecionar o Colin Rouba. Então ele falhou o teste físico e não continua mais com os Steelers em 2017. Justifica, né? Eu não tinha criticado, sendo bem sincero, a escolha propriamente do Colin Rouba. Obviamente sempre tem aquela brincadeira, escolher o long snapper no draft, etc. Mas dava a entender que os dias de Greg Warren estariam contados. Não para essa temporada, também não esperaram que o Warren fosse sair agora. Seria só daqui a 1 ano, 2 anos, e o Rouba estaria lá, seja no practice squad, ou se surpreendesse já nessa temporada, teria uma disputa muito boa com o Warren. Mas um dos exames físicos, temporada, coisa normal, já foi visto como o joelho do Warren está com problema. Já teve 2 lesões graves no joelho ao longo da carreira. Os médicos falaram que se ele continuasse a jogar, ele poderia ter muitos problemas sérios no longo prazo, pro resto da vida dele, muitas sequelas de problema no joelho. Então, uma decisão bastante inteligente e amigável que ele teve no Steelers, decidiu sair sem maiores problemas, sai consagrado, sempre foi um jogador bastante confiável, e se o Colin Rouba passasse 50% da confiança que o Warren passou ao longo de todos esses anos em Pittsburgh, já vou estar extremamente satisfeito. O Warren, ele teve com a gente por 12 temporadas, jogou em 181 jogos de temporada regular e mais 15 de pós-temporada. Então, é realmente um jogador que teve uma longa carreira e o joelho, infelizmente, não permitiu que ele continuasse. Ainda no âmbito de lesões e corte, o tight end Ladarius Green foi uma das grandes aquisições de free agency dos Steelers antes da temporada passada, também foi cortado para essa temporada. Grande Ladarius Green. Esse aí foi surpresa. Surpresa no sentido de que tinha fotos do Ladarius Green treinando, participando do minicamp e da primeira parte dos OTAs. Tava lá ele. A gente não havia selecionado um tight end, como era a expectativa de toda a torcida dos Steelers durante o draft. Então, o que 95% pensou é que o Ladarius Green está bem, está pronto para jogar nessa temporada. Ele vai deslanchar, como mostrou ser bastante eficiente quando foi acionado na temporada 2016. Mas não é bem assim. O Ladarius Green, a gente já sabe, tem um problema bastante sério de dor de cabeça, isso por conta de concussões. Então seria desculpa a palavra, mas um suicídio se ele continuar jogando futebol americano. Não tem condições diante de todo o cenário que a gente sabe que aconteceu dentro do Steelers. O cara perdeu toda a temporada basicamente, 2016, participou de 6 jogos só. Isso já vem fazer 1 ano de que já foi a primeira notícia reportada das dores de cabeça constantes que o Ladarius Green tinha. O Steelers nunca se declarou oficialmente por conta disso. Sempre o que Mike Tomlin e Kevin Colbert falavam é que Ladarius Green estava afastado na temporada passada por conta de um problema no tornozelo. Então, é por um motivo que o Steelers não investe pesado na free agent, e o Ladarius Green é um dos principais exemplos. Foi um achado, foi um steal quando foi contratado. A gente encarou como uma barganha pelo potencial que o Ladarius Green poderia trazer para o nosso ataque, por toda a dimensão que ele traz, né? Esse talento mais moderno, muito rápido,
consegue se desvencilhar muito bem da marcação, chegar bem no fundo de campo, se posiciona bem para fazer as recepções, mas com o problema que ele tem na cabeça, não dá. É mais um talento, infelizmente, que o futebol americano perde por conta desse problema com concussão. Big Ben, obviamente, saiu logo em defesa, podemos dizer, de forma indireta, por Ladarius Green. A gente sabe que Roethlisberger é um dos jogadores da NFL, o principal jogador dos Steelers, que mais defende o protocolo de concussão. Big Ben tem muito medo do que essa lesão pode acarretar para o jogador toda a carreira dele. Então, já boa sorte para ele, esperar muito, muito mesmo que ele não volte para a NFL, siga a carreira que ele bem entender fora da liga. Com o corte do Green, a gente fica com 3,5 milhões em dead money, de acordo com o over the cap. E o Green, enquanto foi jogador dos Steelers, uma temporada, 6 jogos, sendo 2 como titular, 18 passes recebidos para 304 jardas e 1 touchdown, que dá uma noção de que se essa carreira se estendesse um pouco mais na temporada, ele ia ter um desempenho muito, muito bom como tight end. Fantástico. A gente sentiu o Big Ben teve ao longo de toda a sua carreira, desde o primeiro dia de Steelers, tinha um tight end no naipe de Rick Miller que passava confiança. Então, jogar uma temporada sem, podemos dizer, um tight end de elite não, mas tight end sólido, já pouco consagrado, com experiência na liga, fez falta para ele temporada passada. Então, torcer que esse ano eu confio o Jesse James muito mais maduro, muito mais encorpado dentro da liga, chegando no seu 3º ano, experiência em playoff, final de conferência, como a gente viu temporada passada, em final, naquele jogo contra o Ravens, fazendo recepção na drive final da partida, que ele se torne o go-to guy, a posição de tight end do Steelers e que se mantenha ao longo dos anos. Ele não precisa fazer muita coisa, ele só tem que fazer a recepção que a gente espera que um cara com mais de 2 metros de altura faça no meio de campo. Com isso, o nosso arsenal de wide receiver já consegue compensar a falta de um tight end de elite. Ainda mais em uma liga em que está selecionando vários corners que são bem rápidos, mas um pouco mais baixos, e os mais altos eles têm que marcar os wide receivers mais altos no outside, do lado de fora do campo, então deixa o lado de dentro razoavelmente mais livre para tight end, né? Exatamente. Bom, pode não estar tendo jogo nessa época na NFL, mas as atividades não param. Os times já receberam os rookie minicamps, os primeiros contatos dos calouros com as franquias em si, e nesse momento estão rolando os OTAs, uma série de exercícios de treinamentos voluntários para os jogadores. Então, o próprio jogador decide se ele quer comparecer ao treino ou não. Em geral, é muito bem visto quando você está no seu período voluntário, você está nas suas férias, você decide ir treinar com a equipe. O que é que tem de notável, o que é que a gente pode tirar até agora de Rookie Minicamp e OTA, Ricardo? O Rookie Minicamp ficou marcado pelo destaque do Rookie Minicamp, na verdade, foi o Juju Smith. De cara, já foi notório a imprensa de Pittsburgh, vendo ele em campo, o como ele já pode contribuir esse ano para o ataque. Então, foi bastante confiável nas recepções que fez, bastante rápido, bastante preciso nas jotas. Obviamente, é tudo muito cedo ainda, a gente não viu o cara dentro de campo, então a gente pode chegar a afirmar milhões de coisas. Mas foi o rookie que deixou a melhor impressão dos primeiros, e é o que a gente também espera dentro do ataque. É muito mais fácil um rookie se encaixar dentro do ataque dos Steelers do que um jogador de defesa do Jay Watt, o Ken Sutton e etc. A gente sabe também que o wide receivers é muito uma skill position, é muita habilidade. Então o Juju Smith já chega, entre aspas, pronto para a NFL. Não é à toa aqui nos OTAs, ele já está treinando como titular no slot, então é Brown e Bryant abertos, Juju Smith pelo meio, e a expectativa de ontem, a gente espera que o Juju vá render mais, e o Steelers escolheu o Juju justamente para atuar nessa região do campo. Outro jogador que se destacou, principalmente no Rookie Minicamp, foi o Brian Allen,
cornerback, escolha de 5ª rodada. Vou pedir até que o Danilo poste o lance que eu vou falar agora aqui nos comentários das anotações do podcast. A interceptação sensacional que o Allen fez em uma mão só. E é isso que ele tem que fazer para conseguir futuramente brigar por uma vaga. A gente sabe que a posição de corner, apesar de ter muitos nomes que não são populares da torcida, mas a disputa para quem vai chegar entre os 53 finais está grande lá. E o Brian Allen não é nenhuma garantia de que ele vá chegar na semana 1 e estar pelo menos no roster principal. Então, ele ter feito esse tipo de jogada, interceptação com uma mão só, fazendo a recepção, lembrando que ele era wide receiver, já conta muitos pontos para ele, porque é isso que o Mike Tomlin quer. Mike Tomlin quer jogador que, na secundária que esteja forçando turnovers. É a mentalidade que ele vem buscando com base nas últimas escolhas dele. Foi assim com o Ken Sutton, foi assim com o Sean Davis ano passado, foi assim com o Artie Burns. E foi assim com o Saquon Golson alguns anos atrás também. Falando em Golson, ele está 100% recuperado. É uma questão que muita gente sempre procura saber do Golson, mas ele não chega tão prestigiado nessa temporada como chegou na temporada passada. Golson não joga a partida americana já faz uns 3 anos, desde que chegou no Steelers. Foram 2 anos que ele ficou somente machucado, não chegou nem a jogar um jogo de pré-temporada ainda. Então o Colbert já foi bem claro falando que ele vai disputar a posição, assim como todos os outros jogadores que estão lá para disputar. Então, quem são jogadores para disputar? Obviamente não é Burns, não é Cockrell, não é Ken Sutton, não é William Gay. É o Corey Sensible, é o Brian Allen, é o Golson. Já que o Golson não está nem treinando frente dos titulares como era na temporada passada, na off-season passada, que ele começou como titular nessa época do ano. O níquel titular é o William Gay. O Sutton, incrivelmente, eu esperava que o Sutton fosse treinar muito jogando na níquel, mas não, o Sutton está treinando primeiramente fora. Então é Artie Burns, Cockrell por fora, com o Gay jogando por dentro, e quando sai o Burns ou Cockrell, entra o Sutton. É assim que Mike Tomlin quer vê-lo, primeiramente. E as impressões também do Sutton estão muito boas, porque o Sutton estou falando que é um cara bastante inteligente. Se mostrou ter um IQ futebol muito acima da média dos jogadores. O Aaron Motz destacou isso nele, falou que já chegou mostrando bastante serviço taticamente falando, mas está deixando boas impressões. Sobre o TJ Watt, a gente sabe como é que funciona esse processo dentro do Steelers. Não é algo rápido, dificilmente um rookie de defesa chega e já causa impacto. Tá mudando um pouco isso, a gente já viu temporada passada com 3 rookies já se firmando titular durante a temporada regular, com Burns, Sean Davis e Hargrave. Eu não acho que o TJ Watt vá repetir isso, mas se repetir eu vou ficar bastante satisfeito. De todo jeito, o Watt treinou de titular as jogadas que a equipe abriu em níquel. É uma jogada tradicional que o time vai mandar pressão de toda maneira, mas também tem aquela questão de James Harrison é muito mais veterano. Então a tendência é que ele realmente tenha no lugar de James Harrison e o Bud Dupree do outro lado. Isso não quer dizer nada. Hoje é muito cedo ainda para a gente destrinchar quem são os titulares. O time não divulgou nenhum depth chart ainda. Mas vai ser esse tipo de situação que a gente vai ver o TJ Watt. Caso vir a contribuir, surpresa bastante positiva. Um fato curioso que teve no camp dos calouros, no Rookie Minicamp, é que os wide receivers eles não poderiam fazer os treinos ideais. Porque nosso coordenador ofensivo, Todd Haley, nosso coordenador ofensivo, estava com o braço numa tipoia, uma cirurgiazinha recente que ele fez. O técnico, o coach de wide receiver, não estava também lá no treinamento do Steelers, estava com um problema de saúde. E Darius Hayward-Bay foi o coach de wide receiver para o treino, o que mostra, pelo menos, por que ele é tão querido dentro do vestiário, por que ele é tão bem visto pela comissão técnica dos Steelers. É aquele cara do Tony, né? O Tony tem desses caras e o Hayward Bay tá lá. Ele e o Mike Mitchell são os dois, o Bay do ataque e o Mitchell o cara da defesa. É o cara de confiança do Mike Tomlin.
A gente vai falar isso mais pra frente, mas com a disputa da posição de wide receiver, com os nomes que a gente tem, não sei até que ponto vai durar essa amizade entre ele e Mike Tomlin, mas eu acho que o Bay vai ficar para essa temporada até por conta do valor que ele tem no special team. Mas é isso mesmo, como o Danilo falou, o coach de wide receivers, o Richard Mann, um dos melhores da NFL. A gente veio ver todo o trabalho que ele está fazendo, desenvolvendo wide receivers nos últimos anos. Já tinha dito na temporada passada que ano passado seria o último ano dele com os Steelers. O Mike Tomlin conversou com ele assim que a equipe foi eliminada, falando que precisava dele e ele voltou. Isso deveria... A gente sabe, ele já tem uma idade bem avançada. Torcer que ele conclua o trabalho, pelo menos esse ano, e deixe um trio de wide receivers formado por Brown, Juju e Bryant afiados para seguir na franquia e ele seguir a vida tranquilamente dele aposentado. Tá. 2 fatos foram bastante comentados pela mídia durante esses treinos voluntários. O primeiro deles é que o Le'Veon Bell não teve presente nos treinos que, eu repito, são voluntários. E aí a mídia, especialmente a NFL Network, começou a fazer uns boatos, uns burburinhos que teria problema com o contrato. Então, qual é o lance realmente entre o Bell não estar presente nos treinos voluntários? Mais uma tentativa da NFL Network e do senhor Ian Rapoport de causar algum tipo de mal-estar ou criar um problema para os Steelers. Só para quem não sabe, o histórico do Rapoport com a equipe de Pittsburgh passa desde um boato absurdo de que o Steelers iria trocar Big Ben durante a temporada regular. Isso nunca foi veiculado em canto, e o Rapoport chegou do dia para a noite com essa notícia. Inclusive, tinha jogo de Steelers nesse mesmo dia, que isso foi no domingo. Lembra se fosse hoje isso. Outra que inventaram também foi que Mike Tomlin e Big Ben não têm uma relação boa dentro do vestiário e que Big Ben entrou no vestiário na sala de Mike Tomlin e trancou a porta. Tem uma coisa muito séria com ele. Nossa. Outra, esse tipo de comentário. Eu devia ter comentado uma, mas eu não teve outra também que eles inventaram assim. A do Big Ben querendo fazer um lobby, quase exigindo que a equipe escolhesse o tie-end para essa temporada. E a gente sabe que o Big Ben veio em público, soltou uma nota, inclusive. Ele não soltou uma nota por acaso, que se fosse qualquer outro meio de televisão, de notícia, de mídia dos Estados Unidos, ele não soltaria uma nota. Mas como foi a NFL Network, que já tem todo o histórico com ele, de inventar alguma calúnia, ele soltou uma nota defendendo, falando que não pediu nada disso. E hoje o senhor Ian Rapoport chega falando algo que parecia a pior coisa do mundo, porque Le'Veon Bell não apareceu, não se apresentou em uma atividade que é voluntária, e que o Le'Veon Bell está se recuperando de uma cirurgia na virilha, e nem se Le'Veon Bell tivesse inteiro, ele não tem nenhuma obrigação, não tem obrigação alguma de estar participando de drills, que ele já está cansado de saber. Se condicionar fisicamente é o que a gente sabe que ele é condicionado já, porque é o que o cara aguentar, o que ele aguenta na partida. Só lembra aquele jogo contra o Bills, onde o cara corre quase 40 vezes na partida, então o cara fica todos os snaps, o cara recebe bola, o cara corre. Questionar com o funcionamento físico dele também é complicado. Mas enfim, o Rapoport chegou hoje de tarde, deu essa notícia sensacionalista, falando que Le'Veon Bell não tem nem previsão de quando vai se apresentar a equipe. Por quê? Por conta do contrato. Que Le'Veon Bell quer um contrato longo, no Steelers não quer jogar na tag. O Le'Veon Bell postou dia 1 de abril, fez uma brincadeira, dia de abril da mentira, falando que não jogaria na tag, que o Steelers fizesse, pagasse um longo contrato para ele. A gente sabe que o Steelers está negociando um longo contrato com o Bell, mas não está nenhuma pressa nisso. Não tem para que ter pressa hoje nessa situação do Bell. A gente se preocupa só se, por exemplo, chegar julho e agosto, metade de julho, para lá, chegar o training camp, daí se o jogador chega a se apresentar, o Le'Veon Bell não dê as caras. Aí a gente começa a ficar preocupado. Eu duvido muito que isso vai acontecer. Daqui para lá o Steelers já vai ter resolvido, seja lá como for, a vida de Le'Veon Bell. Seja, deve assinar a tag dele ou
a equipe dá um contrato. O Ian Rapoport, ele se contradiz tanto nesse sensacionalismo dele, que ele começa o vídeo falando de uma maneira bem eufórica, e no final ele fala, mas Steelers e Le'Veon Bell, não tô com pressa para fechar essa negociação. O cara nega tudo que, em poucas palavras, nega tudo que falou anteriormente e todo o burburinho que ele cria. Então, se vier no ver notícia de Rapoport em relação aos Steelers, sempre fique com o pé atrás, que o histórico dele com a equipe é horrível e só cria mal-estar, vai ficar criando coisa na cabeça de quem for na onda dele. Outro que não assinou um contrato ainda, o nosso left tackle Alejandro Villanueva, ele está presente nos treinos voluntários, mas ele ainda não assinou a tender de contrato dele. Então, o que isso pode significar em longo prazo para a gente? Longo prazo seria a realidade dura de não ter o Villanueva essa temporada. É até louvável isso do Villanueva, eu gosto do profissionalismo que ele tem e todo o amor que ele tem pelo jogo em se apresentar, mesmo não sabendo se o time vai querer ele nessa temporada. Todo o caminho que o Villanueva percorreu para chegar na NFL, mudança de posição, se adaptar, moldar o corpo dele. A gente sabe como o Villanueva era antes de se tornar left tackle, como ele é hoje. A gente pode até postar uma foto do antes e depois dele aqui, para vocês terem uma noção de todo o trabalho que ele fez. Então, é de fato assim, um contrato. Pouquíssimas pessoas falam sobre isso. O próprio Villanueva não quer falar sobre isso. Os companheiros de equipe dele, o Ramon Foster, meio que elogiou a atitude dele, mas disse que se fosse com ele, o Foster não se apresentaria no Steelers. Você está trabalhando sem saber o dia de amanhã. A gente sabe que todo dia do Steelers lá está gostando muito do Gerald Hawkins, o segundo anista, que ainda fez estreia na NFL, perdeu a temporada passada todinha, machucado, e esse ano tá saudável. O Bob Labriola, que é posso falar, o Labriola é um insider do Steelers, ele trabalha para o site do Steelers, pelo Steelers.com, disse que o time vê Gerald Hawkins com um calibre para ser um dos melhores tackles da NFL. A gente sabe como o talento que Mike Munchak tem para desenvolver esse tipo de jogador. Então, independente do Villanueva, se receber um contrato a longo prazo ou de curto prazo, eu acredito que vai ter essa disputa meio que de posição. Mas merece dar mais atenção até do que o Le'Veon Bell a esse caso do Villanueva, que o tempo é muito mais curto. Torcer que resolva logo isso, que o Villanueva mostrou surpreendentemente confiante. Eu não confiava muito no Villanueva há um ano atrás, se mexer no Villanueva, eu ficaria bastante receoso. Hoje eu fico muito tranquilo com ele ali, protegendo o lado cego do Big Ben. A gente já assinou com todos os calouros também, né? Não assinou com o TJ Watt ainda. Então vale só a menção. Mas aí é aquele negócio, o contrato de primeira rodada é a que mais geralmente demora mesmo. Geralmente demora um pouquinho, porque o valor é tabelado, mas os termos exatos tem variação, né? Dinheiro garantido, essas coisas, o Steelers não dá dinheiro garantido pra ninguém, que não seja Ben Roethlisberger ou Antonio Brown, ou que tenha sido provado já, mas vai fluir nisso aí. No Twitter tem gente já preocupada, mas já demorando muito pro Jay Watt assinar o contrato dele. Pode ficar sossegado que isso aí é zero bronca, é normal que a escolha da primeira rodada demore um pouco mais para assinar. Muito bem, então eu imagino que a gente tenha coberto tudo que se passou nos Steelers nesse último mês, desde o draft até aqui. Você tem mais alguma coisa digna de nota para relatar, Ricardo? Só surpreendentemente a gente teve notícia do Steelers nessa altura no campeonato, porque depois do draft é aquele ato que a gente... Uma recepção do Antonio Brown no treino é motivo de notícia já. Como diz o outro, é o nada acontece feijoada da NFL, né? Exatamente. Mas foi algo para compartilhar de hoje. Inclusive o Jeremy Fowler da ESPN conversou com o Burns e o Burns disse que o Steelers quer mudar a formação para o make coverage, sair um pouco mais da tradicional zona que o Steelers passou anos e anos
treinando, e que Mike Tomlin e Carnell Lake estão querendo ir para a marcação, man-to-man. O Burnley ainda disse. É com esse tipo de formação que você ganha Super Bowls. Uma afirmação ousada. Se até que ponto o Burns falou besteira ou não. Eu só sei de uma coisa. Independente se for man coverage, se for zone coverage, a secundária só vai render se o pass rush funcionar. Se o pass rush não funcionar, Deus nos acuda ali. E a gente precisa fazer com que essa secundária volte a render. A secundária não, perdão. O pass rush volte a render. A gente conta muito que Bud Dupree, principalmente, tem um breakout year esse ano. Finalmente, bote um OLB do Steelers com mais de 10 sacks na temporada. Ele precisa muito de esse pass rush mais consolidado para nós. É o que faz mais falta, já comentei isso. Para mim, questão de secundária, bom ter o talento, o feito Burns está se mostrando ser, o Sean Davis, por conta do Mike Mitchell, o Cockrell, que eu não entendo porque muita gente não gosta, eu vou sempre afirmar isso, que eu gosto muito do Cockrell, vejo que ele seja nenhum problema para a defesa, mas se você não tiver um pass rush que vá chegar no QB, vai dar o que? Qualquer QB, por pior que seja, com 5 segundos para lançar, vai fazer um estrago, não tem secundária que aguente 7, 8 segundos, seja lá quem for que estiver marcando. Então, uma das coisas que Mike Tomlin já quer, foi o que Mike Tomlin comentou, inclusive, após a derrota contra o Patriots na final da AFC, temporada passada, é que os Roster Linebackers ganhem a disputa sozinho, que ele não precisa mandar um reforço, precisa mandar mais gente para a Blitz. Quer que o Dupree, James Harrison, a gente sabe que ambos têm potencial, ganhem seus matchups e cheguem no QB o mais rápido possível. Eu realmente acho que esse ano, há muitos anos a gente fala isso, mas eu torço que agora vai, que esse é o ano da volta da defesa. Eu torço muito que a defesa tenha uma mudança de mentalidade tática. Não acho que seja peça, seja algum nome isolado que esteja prejudicando, acabe um pouco, denigre o trabalho da defesa. Eu acho que a gente tem as peças no local para poder fazer ela render. Eu só quero que o Butler e o Tony façam ajustes táticos realmente. Aquele jogo contra o Patriots escancarou todo tipo de problema que principalmente o Butler tem no comando defensivo, jogar totalmente recuado e abrir mão de uma tática que a gente vinha com uma sequência magnífica de vitórias. Abriu mão naquele jogo e Tom Brady fez o que fez. Então é esse ano já de cara começar a temporada botando muita pressão, é a expectativa e animação que eu tenho. Então, Ricardo, considerações finais do programa de hoje? Destacar, muita gente, sabe porque mais gente, o que o pessoal mais quer saber são as questões de rookies. Como os rookies estão saindo, como é quem está se destacando mais, etc. Então, 3 nomes que vem recebendo bastante elogio. É o TJ Watt, por como ele se apresentou fisicamente falando, e pela vontade que ele já mostrou ter dentro do Steelers. Pode ser um dos líderes, já se mostrou ter uma característica bem de liderança para os próximos anos. O Cam Sutton, o cornerback da terceira rodada, como eu disse, bastante inteligente, parece que o pessoal mais destacou nele, ele mostrou ser um cara bem, a gente fala aqui, bem desenrolado, não teve medo de chegar e se misturar com o veterano, conversar com eles e tudo mais, procurar saber o que está acontecendo. Todo mundo abraçou ele. E também o Keon Adams, a última escolha, a escolha de 7ª rodada, também foi elogiado. Ele era capitão em Western Michigan, então tem traços marcantes que podem fazer com que ele fique no roster final. Inclusive, quem o elogiou foi o Watts. O Watts e o Keon Adams vão proporcionar uma grande disputa por uma vaga de outside linebacker. Isso é o que tudo indica. E não é a chance do Watts perder razoáveis, que é o que o Adams se reproduzir dentro de campo, que ele fez no college, com toda a velocidade que ele tem. Ele pode ser um jogador híbrido para jogar no meio de campo, de outside linebacker, ele atuar no special team, o Motos pode perder o seu valor. Então é mais um matchup que a gente vai ver lá para frente, quando a gente for comentar as posições.
Muito bem, então encerro aqui o programa. Lembrando sempre, você pode acessar o site Black Yellow Brasil, agora faz parte já está dentro completamente do Fambonanet, então acessa fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil. Assina o feed do podcast para não perder nenhum episódio. Assina pelo iTunes. Se você está no iTunes, deixa a tua avaliação lá para divulgar mais o trabalho do podcast para outras pessoas. Quiser entrar em contato, Black Yellow BR no Twitter, ou você pode comentar no post do episódio no Fambonanet também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse programa, esse plantão de notícias dos Steelers. Um grande abraço e até a quinzena que vem. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah,